Bom, então o que que nós trazemos aqui hoje? A ideia é falar um pouco sobre o reino de Deus e também, numa próxima oportunidade aí, sobre a sua justiça, que na verdade nós estamos aí nos referenciando a Mateus 6,33, quando Jesus disse, né, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, provavelmente, se a gente abrir aqui, estamos com 45, 46 pessoas aí participando desta reunião. É provável que nós tenhamos aí pelo menos 45 diferentes visões ou pontos de vista sobre o reino de Deus. Então a ideia é olhar para o Velho Testamento e ver o que nós temos aí no hebraico que podemos olhar na fonte e entender, ou pelo menos alinhar um pouco a nossa visão sobre o reino de Deus. Então o reino de Deus, no hebraico que nós temos lá, ele diz o reino de Deus como Ete Malekut Elohim, que, traduzindo, é exatamente aí o reino de Deus. E Malekut é uma palavra que vem do malar, no hebraico, que significa realmente reinar, dominar. Agora, como que é esse domínio de Deus? Como que é esse reino de Deus? Ele é imperativo? Ele é, assim, um reino que não importa se você está concordando ou não, aceitando ou não o reino de Deus, Deus está dominando e os que estão no seu reino aceitam seu domínio menos contra a sua vontade? É um reino imperativo? Aí, quando Jesus se referenciou ao reino de Deus, nos leva à primeira passagem que nós temos referenciado ao reino de Deus, que está lá em Êxodo 19, depois que o povo sai do Egito, eles caminham até o Monte Sinai, e quando chegam lá, Deus, pela primeira vez, menciona aí a questão do seu reino. Ele diz, e vós me sereis, então ele está falando do reino que é dele, um reino. Então, o reino de Deus será formado por pessoas. O reino de Deus é formado pelo seu povo. E o reino de quê? E ele complementa, de sacerdotes e povo santo, né? E quando nós olhamos sacerdotes, a palavra que nós temos lá é Kohanim, que significa que tem uma tarefa, que tem uma missão, que tem uma obra por realizar. E povo santo, a palavra que nós temos lá é Begoi Kadosh, que se a gente for traduzir aqui ao pé da letra, significa nação santa. E aqui tem um ponto interessante que não fala só que nós devemos ser santos, fala que nós devemos ser uma nação santa, ou seja, é mais num olhar como corpo, como uma entidade. Então, a santidade não é somente a minha preocupação com santidade, só que quando ele fala de reino aqui, ele fala de nação. Ou seja, eu tenho responsabilidade também sobre a santidade da igreja, sobre a santidade do corpo, sobre a santidade dos meus irmãos que estão perto de mim. Isso é novo? Isso é uma visão diferente? Deus traz um tratar novo para o povo de Israel? Parece que não. Porque quando nós vamos lá para Abraão, no Gênesis 17, ele diz, olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E se associarmos as duas palavras que nós temos aqui, elas caminham muito próximas com o chamado que ele fez ao povo, né? Kohanim, o sacerdote que entrava diante de Deus e servia a Deus no tabernáculo, tem a mesma conotação da palavra aqui de minha presença, que é lefanei, que é estar diante da face, que é estar diante de Deus. E essa correlação, ela vai muito próxima, sim, como uma aproximação de aprendizado. Quando Jesus diz lá, aprendei de mim, ele está se referenciando aí ao lefanei, esteja na minha presença, esteja diante de mim. Então aqui também Deus está dizendo, olha, o meu reino vai ser formado por essas pessoas que estarão junto de mim, e elas estarão diante de mim, diante da minha face, aprendendo de mim. Então, um chamado de reino a pessoas que estão buscando aprender do próprio Deus. E também ele diz lá para Abraão, olha, e ser perfeito, e ser tamim. Tamim é o mesmo sentido do cordeiro imolado, né? Jesus foi chamado de Setamim, né? O cordeiro imolado, o cordeiro purificado, o cordeiro sem mancha. Então nós somos chamados também dentro desse processo de santidade,
de não ter mancha, de, na verdade, refletir o aprendizado que nós tomamos diante da face de Deus. Então, estar diante de Deus, aprender de Deus e praticar esse aprendizado de Deus, ou seja, e ser um povo santo, e ajudar esse processo também dentro da comunidade, dentro da igreja que eu participo, dentro das comunidades onde estamos inseridos, para formar esse Goi Kadosh, para formar essa igreja, esse corpo santo de Deus. E se a gente peneira ainda um pouco mais, né, nós vimos lá em Isaías 41:8, que Deus está falando com o povo, né, falando de Abraão, Isaac e Jacó, e quando ele chega a Abraão, ele fala, Abraão, Havani, Abraão, meu amante, Abraão, meu amado, Abraão, meu amigo. Então, na verdade, o reino de Deus vai ser formado por pessoas que buscam essa aproximação de aprendizado com Ele, praticam essa santidade, esse aprendizado, para se tornarem amigos de Deus. Então, Deus está formando um reino de amigos. Amém?